Você não queria? Encerrando agora, né? 7 horas. Viu? Quando na Bíblia diz que os dias estão se abreviando, tem a prova. Aí ele passa mais rápido, aqui passa mais devagar. Muito bom dia. Pai seja com todos. Amém. 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 Gente, 15ª live da leitura diária da Bíblia, de Gênesis até Apocalipse. Confesso a vocês... Que estamos com sono. Não. Eu tô acordada desde 4h20 da manhã. O Bruno está com sono, mas eu tô acordada desde 4h20 da manhã. E ouvindo o despertador desde 3h30, que era para ter levantado 3h30, para montar os bolos e os morangos da mão do pote para minha irmã levar para a escola. Eu acabei acordando 4h20, mas deu certo, graças a Deus. Primeiramente, né, para quem não nos conhece, meu nome é Graziele Vendramini. Abraão Vendramini. Somos casados e começamos a jornada da leitura da Bíblia. Começamos em Gênesis e nosso objetivo é chegarmos até Apocalipse junto com vocês. Isso mesmo. Uma forma da gente não parar pelo caminho foi compartilhar esse momento de leitura online. O nosso objetivo não é florzinha, não é brinde, não é presente, nada disso. O nosso objetivo são vidas, o nosso objetivo são pessoas, mais vidas serem alcançadas através da palavra, pessoas que sentem o desejo de ler a Bíblia, já tentaram, mas não conseguiram concluir a leitura, não para dizer que leu a Bíblia, mas sim para conhecer esse Deus Todo-Poderoso, não somente de ouvir falar, mas de ter experiência com Ele, mas de ter um relacionamento profundo com Ele. E como que a gente adquire um relacionamento profundo com Deus? É através da palavra. A palavra é a maior revelação que nós temos para tudo na nossa vida. Todos os conflitos que enfrentamos, todas as batalhas que enfrentamos no dia a dia, a Bíblia tem a resposta, porque a Bíblia é nosso Deus, né? E esse Deus, essa palavra é viva demais. Nós estamos lendo o livro de Êxodo, mas a cada ponto, vírgula que nós lemos, cada capítulo e versículo, Deus tem falado tremendamente aos nossos corações e não será diferente na vida de vocês. Essa, como eu disse, é a 15ª live. Todas as lives anteriores estão liberadas lá no canal do YouTube, Graziele Vendramini, desde a live 1 até a live 14ª live de ontem, já está liberada lá. E nós convidamos vocês para esse momento de oração junto conosco. Na sequência, nós vamos fazer um breve resumo sobre o que nós lemos ontem, para entrarmos na leitura de hoje. Nós ficaremos com vocês 1 hora. Estaremos aqui até às 8h11, 8h12, assim no máximo. Queria eu que fosse 2 horas de leitura, como já tinha feito antes, porque a gente já tinha prosseguido mais na leitura. Inclusive, eu estava até vendo uns vídeos que a gente já estava fazendo. A gente já estava na live 40ª alguma coisa e já estava lá depois de Reis. Então, porque quanto mais tempo, né, a gente passa lendo, mais a gente vai conseguindo ir, né, nos capítulos. E não é corrido, gente, porque o nosso objetivo não é ler para dizer como assim, eu li a Bíblia toda, né, como eu já falei. É ler e entender o que nós estamos lendo, né, e deixar Deus falar conosco. E Senti uma... Não, de verdade, não foi não. Tá muito sensível, pelo amor de Deus. Eu tô falando, senti uma... Não, gente, não foi direct. Não foi não. Fica tranquila. Então, Abraão sempre costuma, né, começar a oração, porque ele sai antes, gente, por causa do horário do trabalho. Mas eu vou começar hoje a oração, enfim, tá? Eu começo a oração e depois você termina. Só porque eu queria orar, vai, conversa. Espírito Santo de Deus, muito bom dia. Obrigada, Senhor, por essa manhã que o Senhor tem nos dado. Obrigado por essa quarta-feira. Senhor, nós não sabemos o que o Senhor tem reservado para nós nesse dia, mas que o Senhor faça acontecer o seu desejo, aquilo que Tu queres em nossas vidas.
por mais que não seja aquilo que nós queiramos, né? Aquilo que nós temos te clamado, aquilo que nós temos te pedido, mas faça o teu querer, faça a tua vontade em nossa vida, em nossas vidas. Senhor, tome a frente desse momento da leitura diária da Bíblia de Gênesis até Apocalipse. Nós sabemos que é batalha, sabe? A carne pede cama, a carne pede descanso, a carne pede para não ler a Bíblia, mas o Espírito é que nos sopra todos os dias, é que nos faz levantar, é que nos faz vivenciar, sabe? Que queime em nosso coração o desejo de ler a Tua Palavra. E por isso nós estamos aqui, porque não é por nossa força, mas é força que vem de Deus, que vem do alto. Que eu convido Pai, Filho e Espírito Santo para estar aqui sentado à mesa junto conosco. Conduza essa live, Senhor. Tudo que será falado nesse lugar, que não seja de nós mesmos, mas seja vindo diretamente do Seu trono para os nossos corações. E também, meu Deus, para ser transmitido aos Teus filhos e filhas, aonde quer que estejam agora. Vá ao encontro dos Seus filhos, vai dando livramento para aqueles que estão indo trabalhar e aqueles que estão voltando do trabalho. Vá, meu Pai, ao encontro daqueles que trabalham em casa, como nós trabalhamos em casa. Abençoe poderosamente aqueles que estão indo para a escola, para a faculdade, sabe, meu Deus, aqueles que estão perdidos pelas ruas, que não sentem vontade de voltar para casa. Meu Deus, vai trabalhando na vida de cada um e que isso abra a nossa visão espiritual, sabe? Tira as escamas dos nossos olhos, tira os comichões dos nossos ouvidos, que venhamos estar atentos a tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco nesta manhã, para a glória do Teu santo nome. É isso que eu te peço e já te agradeço, não só hoje, mas para tudo sempre. Amém. Amém? Bom, ontem, brevemente, não, nós paramos no Êxodo capítulo 6. Ontem nós lemos Êxodo capítulo 4, o 5 e o 6. 1 hora é muito pouco, gente, eu gosto de falar, mas enfim, né, tem que tentar dar uma controlada. Nós vimos ontem os sinais, né, de Moisés. Nós vimos que Deus tinha falado com Moisés no capítulo 4, no capítulo 3, né, tremendamente, porque Moisés tinha visto a sarça ardente. Deus falou com Moisés ali no Monte Horebe, né, e no 4, Moisés fala com Deus, né, como que as pessoas iriam crer nele, que ele foi chamado por Deus para que fosse, né, saísse da terra que ele estava e voltasse para o Egito, para salvar o povo de Deus que estava naquele lugar cativo, estava naquele lugar sendo escravizado, estava naquele lugar sendo açoitado. E aquele povo clamava tanto que tocou o coração de Deus, né? Que Deus ficou comovido com o clamor do seu povo naquele lugar. Então preparou Moisés. E aqui Moisés no 4 começa, gente, a questionar toda hora: mas como que eles vão crer em mim, né? Aí Deus falava com ele, mas como isso? Até que chegou um momento, né, que ele fala que ele não sabia falar, e ali Deus tinha falado que iria usar Arão, né? Deus, como é que funcionou esse processo? Moisés é como se ele tivesse um pesar nas suas palavras, ele não fosse bom de oratória, e ali tudo que Deus falava para Moisés transmitia para o seu irmão Arão, e Arão era o porta-voz do povo, e foi porta-voz também para falar com Faraó, né? Então nós vimos aqui o retorno de Moisés para o Egito. Moisés pegou ali sua esposa, Zípora, os seus filhos, e foram ao encontro ali de Arão, né? E Arão, na verdade, o encontrou no monte, né? Passou ali no deserto e encontrou no monte antes, né, de chegar ao Egito. Moisés contou tudo para Arão e ali eles foram rumo ao Egito para falar com Faraó. Nós vimos no capítulo 5 que Moisés e Arão falaram com Faraó, mas Deus tinha falado que iria endurecer o coração de Faraó.
e tinha um propósito de Deus nesse endurecimento de coração. E Abraão até falou algo ontem muito importante, né, que não é que Deus tornou o faraó um homem ruim, tá, gente? Faraó já tinha um instinto ruim, ele já tinha um coração mau, né, mediante tudo aquilo que nós vimos que ele já estava fazendo com o povo de Deus. Antes de Deus pesar a mão, antes de Deus tornar ele com o coração mais duro, ele já era um homem de coração muito duro. E o que Deus tinha falado é que ia tornar, todas as vezes que Moisés fosse e Arão fosse até a presença de Faraó, para pedir Faraó, para livrá-lo, o povo de Deus da mão dele, né, deixar o povo sair, Deus endurecia mais ainda o seu coração, e aí ele não permitia, e ele piorava os atos contra o povo de Deus. Mas isso tinha um propósito, nós vamos ver mais à frente. Lembrei de uma coisa agora. Esse tipo de tradução para o português, que eu te falei que é muito complexo, eu lembrei de uma parte agora que eu vi. Por exemplo, é que nem o que eu disse ontem, né, para não repetir, vou deixar as pessoas verem a live de ontem. Essa parte de Deus endurecer o coração, eu lembrei de um que eu vi num vídeo de uma pessoa que é de Israel, ela é cristã e ela sabe o hebraico. Ela mora no Brasil e fala português. Aí o rapaz estava falando aqui, lendo a Bíblia, estava dizendo que, por exemplo, aquele versículo que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele estava falando que no grego é totalmente diferente, porque no grego a mensagem que quer ser passada naquele versículo é que, tipo, o Senhor é meu pastor e eu não faltarei com ele. Não, totalmente, é muito diferente do sentido da tradução. Sim. É que o Senhor é meu pastor e eu não faltarei com ele. Tipo, eu não faltarei de servi-lo, de honrá-lo, não faltarei com sua presença, com meus compromissos. E aqui, e o sentido que coloca é de nada me faltará. Se você ler o contexto todo em português, você entende que nada me faltará não é de coisas materiais, mas da presença dele espiritual. Só que ainda fica pendente um entendimento por complexo, porque de nada me faltará espiritualmente de Deus. Ótimo. Só que o sentido é o contrário, nada me faltará de Deus se eu nada faltar com ele. Entendeu? Então são coisas aqui que realmente a tradução às vezes não transmite o significado real, né? E a pastora até falou sobre isso ontem no culto de doutrina, que é a questão da versão, né, gente? Assim, a Bíblia, quando ela é traduzida, a pessoa ela escreve mediante aquilo que ela entende, entendeu? E ali ela coloca, a pessoa escreve e muitas vezes muda alguma coisa mediante aquilo que ela entende, né? E isso faz toda a diferença. Mas aí da próxima vez que nós lermos a Bíblia novamente, creio que a gente vai ter nos aprofundado mais na busca da leitura, e a gente vai vir com um outro linguajar um pouco mais aprofundado, né? Em nome de Jesus, dá para o nosso conhecimento, o conhecimento das pessoas também. Mas bora lá? A gente já era para ter parado agora. Botei 10 minutos para resumo, entre resumo, oração e início. Não, hoje pode não, porque para a gente não perder muito tempo. Então, nós vimos que Moisés e Arão, ele fala com Faraó, ambos falam com Faraó, só que Faraó não dá importância para que eles falam. E aí o que o Faraó faz, gente? Faraó, ele aperta mais ainda o povo de Deus. Ele piora mais ainda o trabalho. E o que aconteceu? O povo desanimou. Quando no 6, Deus promete livrar os israelitas, né, no Êxodo capítulo 6, Deus manda Moisés falar com o povo. Só que aí Moisés até fala com Deus: Senhor, o povo está desanimado, porque eles acreditaram que eu vim aqui para livrá-los, né? Sendo que Faraó piorou mais ainda, tá pior do que estava antes. E na verdade esse Faraó aqui, gente, não foi nem o primeiro Faraó sendo ruim não, tá? Porque olha só, o relato da Bíblia até agora, esse aqui é o terceiro Faraó. Porque o primeiro Faraó era o Faraó da época de Moisés, de José. Esse Faraó foi maravilhoso na vida de José, e por isso que o povo de Deus foi para
o Egito. Não foi fugido, não foi para ser escravo. Foi para viver, porque a terra de Canaã, toda a terra estava passando por uma severa fome. E ali, como José era o governador do Egito, Faraó achou graça, né? Toda a história ali de José, o reencontro dos seus irmãos, José queria reencontrar seu pai, Jacó. E ali Faraó deu uma das melhores terras do Egito para a família de José. Então até aí tudo bem. Só que esse Faraó sai de cena. A Bíblia não diz se ele faleceu. Porém fala que Jacó, o pai de José, falece, que Jacó depois se tornou Israel. E na sequência, no Gênesis capítulo 50, fala que José também veio a falecer. Sendo que em Êxodo, logo no capítulo 1 de Êxodo, já diz que um novo faraó assume. E esse faraó, na verdade a Bíblia fala que ele não conheceu a José. E ele não sabia dos feitos que José tinha feito, as maravilhas, né? Deus usou tremendamente José. E aquele faraó temeu o povo de Deus que estava se multiplicando muito naquela terra. E ali esse faraó começou a colocar algumas coisas ruins, né? E tornou o povo de Deus cativo. Porém, em Êxodo diz que esse faraó veio a falecer. E um outro rei, né? Um outro assume. E esse também era ruim, entendeu? E também era perverso, também era ruim. Então aqui é o terceiro faraó, tá? 2 da época da escravidão e o outro na época de José. Só para a gente conseguir entender aqui cada situação, tá? E aqui nós vimos que Deus falou com Moisés que ia livrar o povo. E aqui, logo na sequência do 6, fala sobre a genealogia de Rúben, Simeão e Levi. E aqui nós vimos nessa genealogia, Rúben, para quem não sabe, era o primogênito de Jacó, tá? Era o primogênito, irmão também de José. E fazia parte de uma das tribos de Israel. E aqui no capítulo 6, fala, né? Nós vimos da onde veio Moisés e Arão. E, consequentemente, Miriam, sua irmã também. Que Arão e Moisés vieram da tribo de Levi. Tanto o seu pai, que era Arão, e Joquebede, né, que era tia de Arão, que aqui diz no versículo 20 do capítulo 6 de Êxodo, ó. E Arão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela deu-lhe Arão e Moisés. E os anos da vida de Arão foram 137 anos. Então, Moisés, ele é da tribo de Levi. Levi era um dos filhos de Jacó. Jacó era filho de Isaac, que era filho de Abraão. Então, Moisés era da linhagem de Abraão, tá? Então, ali era toda uma genealogia, então tá todo ligado, tá bom? Só pra gente conseguir entender, porque às vezes a gente lê, a gente não para entender o que está sendo lido, né? Ou então não adianta a gente só ler na igreja a Bíblia, não adianta a gente só ouvir uma pregação. Nós temos que pegar, como cristãos, Abraão falou logo no início, que a gente começou a live novamente, ele tinha falado, isso é obrigação do cristão, conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ler a Bíblia pelo menos uma vez no ano inteira. Sabe por quê? Porque é a palavra que liberta, que cura, renova, transforma, sabe? Ela faz com que a gente cresça em relacionamento com Deus. Comece a ter uma visão não carnal, mas espiritual. Então, a Bíblia, ela é o melhor livro para tudo. Para todo o autocuidado que a gente precisa, a Bíblia está aí para isso também. Então, agora a gente vai começar a leitura no capítulo 7, tá? Porque no finalzinho do capítulo 6 de Êxodo, Deus manda Moisés falar com o faraó novamente, lá no versículo 28. E ali, no 29, o Senhor falou para Moisés dizendo, eu sou o Senhor, fala a faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo. E ali Moisés no 30 disse, perante o Senhor, eis que eu sou incircunciso de lábios, como pois faraó me ouvirá? E agora a gente vai dar continuidade no 7 aí, nesse diálogo entre o Senhor e Moisés. Quer continuar? Eu ia falar essa partinha, mas perdão, amor. Quando for assim você fala. Não, emenda aí.
Então vamos ler o capítulo 7, vou deixar o Abraão ler o capítulo 8, que por sinal acho que é bem maior, graças a Deus o dele vai ficar maior do que o meu. Então disse o Senhor a Moisés: eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Tu falarás tudo o que te mandar, e Arão teu irmão falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, pois, não vos ouvirá. Então eu porei minha mão sobre o Egito e tirarei meus exércitos, meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito com grandes juízos. Versículo 5. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhe ordenara, assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. Versículo 8. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: quando Faraó vos falar, dizendo: fazei vós o milagre, dirás a Arão: toma a tua vara e lança-a diante de Faraó, a qual se transformará em serpente. Então Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e ela transformou-se em serpente. Versículo 11. E Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos, porque cada um lançou sua vara e transformaram-se em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu as varas deles. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha falado. Versículo 14. Então disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está endurecido, pois se recusa a deixar ir o povo. Vai pela manhã, Faraó, eis que ele sairá às águas. Põe-te em frente dela na beira do rio, e tomarás em tua mão a vara, tomarás em sua mão a vara que se tornou em cobra. E lhe dirás: o Senhor, Deus dos Hebreus, me tem enviado a ti, dizendo: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Versículo 17. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu com esta vara que tenho em minha mão ferirei as águas que estão no rio e tornar-se-ão em sangue. Versículo 18. E os peixes que estão no rio virão a falecer. Não pode falar algumas palavras, tá, gente? E o rio cheirará mal. Os egípcios terão nojo de beber da água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma a tua vara, estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem em sangue e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés, versículo 20. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. Então Arão levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó, diante dos olhos de seus servos. Assim, todas as águas do rio se tornaram em sangue. E os peixes que estavam no rio vieram a falecer. O rio cheirou mal e os egípcios não podiam beber a água do rio. Então
houve sangue por toda a terra do Egito. Versículo 22. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de modo que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Então, Faraó voltou para sua casa e nem ainda isto considerou o seu coração. E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio para beberem água, porquanto não podiam beber das águas do rio. Assim se cumpriram 7 dias depois que o Senhor ferira o rio. Então aqui, nesse capítulo 7, nós vimos que começou as pragas, né, gente? A primeira praga que já foi lançada. Deus tinha dado a ordem para que Moisés fosse até Faraó, e Moisés tinha falado que ele era um incircunciso, né? E como que Faraó iria ouvi-lo. Porém, Deus no capítulo 7 já diz para ele que Moisés não iria sozinho até Faraó, que iria com Arão, e Arão iria transmitir tudo aquilo que Deus estava falando para Moisés. E nós vimos aqui que endureceu-se mais ainda o coração de Faraó, e Deus assim libera a primeira praga, que é transformar águas dos rios em sangue, né? Todos os animais que ali estavam no rio vieram a ser exterminados, né? O mau cheiro era grande, e o desejo de Deus, né? O objetivo dele era para que as pessoas, os egípcios, sentissem nojo, né? E o que aconteceu foi que, mesmo assim, Faraó não cedeu e ficou com o coração duro. E nós vamos ler agora o capítulo 8 de Êxodo, que fala, né, sobre a segunda praga, a terceira praga, a quarta praga. Isso. Vamos lá. 8. Aí vai iniciar a segunda praga agora. Depois disse o Senhor a Moisés: vai a Faraó e disse-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo, para que me sirva. E se recusasses deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os termos. E o rio criará rãs que subirão e virão à tua casa, ao teu dormitório, sobre a tua cama, na casa dos teus servos, sobre o teu povo, nos teus fornos e nas suas amassadeiras. E as rãs subirão sobre ti, sobre o teu povo e sobre todos os seus servos. Disse mais o Senhor a Moisés: diz a Arão: estende tua mão com sua vara sobre as correntes, sobre os rios, sobre os tanques, e fazer subir rãs sobre a terra do Egito. Versículo 6. E Arão estendeu sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, cobrindo a terra do Egito. Então os magos disseram o mesmo fizeram os mesmos com seus encantamentos, fazendo subir rã sobre a terra do Egito. E Faraó chamou a Moisés e Arão e disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o povo, para que sacrifiquem ao Senhor. E disse Moisés a Faraó: digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti, pelos seus servos e por teu povo, para tirar a rãs de ti e tuas casas, ficando somente no rio? E ele disse: amanhã. E Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. E as rãs apartar-se-ão de ti, das tuas casas, dos teus servos e do teu povo, somente ficarão no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó. Então Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Assim as rãs faleceram nas casas, nos pátios e nos campos. E ajuntaram-se em monte, e a terra cheirou mal. 15. Vendo, pois, Faraó que havia alívio, endureceu seu coração e não
os ouviu, como o Senhor tinha dito. Só um minutinho, beber uma aguinha. Poder? Não, para não. Certo. Versículo 16. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim. E Arão estendeu sua mão com sua vara e feriu o pó da terra. E havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim, como os seus encantamentos, para produzir piolhos. Mas não puderam, e havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém, o coração de Faraó se endureceu, e não os ouvia como o Senhor tinha dito. Versículo 20. Disse mais o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, e põe-te diante de Faraó. Eis que ele sairá às águas. Vai e dize-lhe: assim diz o Senhor: deixai ir o meu povo, para que me sirvam. Porque, se não deixareis ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti e sobre os teus servos, sobre o teu povo, sobre tuas casas. Então as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. E porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se fará este sinal. 24. E o Senhor fez assim. Então vieram grande enxame de moscas sobre a casa de Faraó e sobre a casa dos seus servos e sobre toda a terra do Egito. A terra ficou infestada destes enxames. Então chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide e sacrificai ao vosso Deus nessa terra. E Moisés disse: não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis para os egípcios, se fizermos nossos sacrifícios diante dos olhos dos egípcios. Não nos apedrejariam eles? Deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Então disse Faraó: deixai-vos ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que, indo, não vades longe, orai também por mim. E Moisés disse: eis que saio de diante de ti, e orarei ao Senhor, para que estes enxames de moscas se retirem amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir a este povo para sacrificar ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. 31. E fez o Senhor conforme as palavras de Moisés. Assim os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Não ficou uma só. Mas endureceu Faraó ainda esta vez seu coração, e não deixou ir o povo. Então, nós vimos no capítulo 7 o início da primeira praga, né? Que foi a conversão das águas, aonde todo o povo egípcio pegava para beber, né? E para tudo, e foi transformado em sangue, e os animais viventes daquele lugar foram exterminados, né? Que viviam nas águas ali, os peixes foram exterminados. No capítulo 8 de Êxodo, nós começamos ali com a segunda praga, né? Que ali com as rãs, né, gente? Meu Deus, imagine todo o Egito cheio de rã, e aqui diz até na cama. A gente morou em Corã Grande. Em Corã Grande.
Aí tinha entrado uma lá em casa, essa daqui foi desesperando. Horrível. Mas imagina que não era uma, eram muitas mães, né? E ali, até mesmo na cama dele tinha, porque a Bíblia fala sobre isso. Não, E devia aqui, ser... nossa, gente, era praga mesmo, é praga, porque praga sim, é uma infestação. E nós vimos aqui que nessa segunda praga, ele já fala com Moisés, né? No versículo 9 do capítulo 8 de Êxodo, e disse Moisés a Faraó, aqui ó, no 8, e Faraó chamou a Moisés e Arão e disse, rogai ao Senhor que tire as jães de mim e do meu povo, depois deixarei o povo para que sacrifiquem ao Senhor. Ele deu a palavra dele, que ele ia liberar o povo, mas não foi assim que aconteceu. Na segunda, na terceira, na quarta, em todas as pragas, ele endureceu cada vez mais o seu coração, né? Deus endureceu o coração de Faraó. E ele fazia a promessa que ia liberar o povo e nunca liberava. Mas Moisés e Arão estavam ali por obediência, né? E Deus tinha um propósito. Nós vimos então que a primeira praga foi transformar as águas em sangue, né? A segunda foram as rãs. A terceira já foram os piolhos. Ó, quando falou piolho aqui, eu já dei uma coçadinha na cabeça na hora. Porque já vai me dando agonia, desespero. Então, assim, imagina um enxame de piolhos, gente. E eram nos homens, sabe? O pó da terra virou praticamente piolho. E assim, piolho gosta de pelo, né? Então, nosso corpo cheio de pelo. Embora os egípcios... eles não eram, né? Não, eles costumavam se raspar todo. Mas justamente eles também por causa de piolho. Por causa do piolho. Entendeu? Mas eles deviam pegar ele de qualquer jeito. Sim. Tinha uns que usavam peruca, essas coisas. Então aqui a terceira praga foi os piolhos. A quarta praga já foi a questão da... Foi o que mesmo, Bruno? A quarta praga? Mosca. As moscas, isso. É porque eu me atentei só aos piolhos e as rãs. Então, a quarta praga já foi as moscas, que é nojento também, né, gente? Foi tudo pior, né? Tudo pior foi dado. Mas a Bíblia fala a todo momento que Faraó endurecia cada vez mais o seu coração. O que acontece aqui também, o que acontece aqui? No Egito, naquela época, não que hoje não exista, né, gente? Hoje a gente crê, por exemplo, as pessoas acham que o mundo espiritual é brincadeira, né? E, por exemplo, essa questão de magia, ocultismo, bruxaria é uma coisa muito séria, né? E a gente vê, por exemplo, lá na África que ainda tem coisas referentes a isso muito forte, muito sobrenatural, digamos assim, que você vê, acha que é montagem, acha que é inteligência artificial, mas coisas que existem realmente. Então, aqui o que acontece? Quando a gente leu muito isso daqui, quando Moisés e Arão vão lá diante de Faraó e fazem alguns sinais, aparecem os magos e encantadores de Faraó e replicam aquilo, entendeu? Só que chega, por exemplo, na terceira praga, quando começa o piolho, eles não conseguem replicar. E falam que realmente é o dedo de Deus ali, no versículo 19 do capítulo 8. Só que tem coisas que eles conseguem replicar. Por exemplo, tem alguns sinais que eles conseguem replicar com a magia, com a bruxaria deles, alguma coisa assim. Só que Deus aqui, ele vai intensificando os sinais exatamente para mostrar que ele é Deus e que não é um encantamento, uma magia ali que está acontecendo, mas para você ver o quão o mundo sobrenatural é real e quanto as coisas acontecem, para você ver, magos e encantadores faziam esse tipo de coisa, né? De magia, essas coisas, e que acredito que aconteça até hoje, né?
Aí agora nós vamos ler o 9, que vai dar continuidade aí, mais algumas pragas, tá? Vamos ver aí a 5ª praga, a 6ª praga, as advertências de Deus, a 7ª praga também. Isso. Nós vamos ver aqui, tá bom? Lembrando que a gente vai ficar aqui com vocês até por volta de 8h13, 8h10, 8h13 no máximo, a gente vai estar encerrando. 8h10 a gente para a leitura e aí a gente ora, fala, tem que falar, e 8h13 a gente encerra, tá bom? Capítulo 9 de Êxodo, versículo 1 diz assim: Depois o Senhor disse a Moisés: Vai a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo, para que me sirva. Porque se recusares deixá-los ir, e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. Versículo 4. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada venha a falecer de tudo o que for dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: Amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. Versículo 6. E o Senhor fez isso no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios veio a ser exterminado. Porém, do gado dos filhos de Israel não se perdeu nenhum. E Faraó mandou verificar e viu que do gado de Israel não faleceu nenhum. Não faleceu nenhum, tá? Então, porém o coração de Faraó se agravou e não deixou ir o seu povo. que eu tô tentando ver onde que eu parei aqui. Ah, tá. O 6, tá? E o Senhor fez isso no dia seguinte, e todos os gados dos egípcios vieram a ser exterminados. Porém, do gado dos filhos de Israel não pereceu nenhum. E Faraó mandou verificar e viu que do gado de Israel não se perdeu nenhum. Porém, o coração de Faraó se agravou e não deixou ir o povo. Aí agora nós vamos ver a 6ª praga, versículo 8. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: Tomai vossas mãos cheias, tomai vossas mãos cheias de cinza do forno, e Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó, e tornar-se-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna, que arrebente em úlceras nos homens e no gado por toda a terra do Egito. E eles tomaram a cinza do forno e puseram-se diante de Faraó. Então Moisés a espalhou para o céu, e tornou-se em sarna, que arrebentava em úlceras nos homens e no gado. Versículo 11. De maneira que os campos não podiam parar diante... os magos. De maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. E aqui nós vamos ver agora a advertência de Deus, versículo 13. Então disse o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo, põe-te diante de Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo, para que me sirva, porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, sobre os teus servos, sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Porque agora tenho estendido minha mão para te ferir, a ti e a teu povo, com pestilência, para que sejas destruído da terra. Versículo 16. Mas deveras para isto te mantive, para mostrar meu poder
a ti e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tu ainda te exaltas contra o meu povo para não o deixar ir? Eis que, agora vai vir a 7ª praga, versículo 18. Eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva muito grande, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo o que tens no campo, todo o homem e animal que for achado no campo e não for recolhido, a saraiva cairá sobre eles e morrer. Versículo 20. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez com que os seus servos e o seu gado se abrigassem nas casas. Mas aquele que não tinha considerado a palavra do Senhor, deixou os seus servos e o seu gado no campo. Versículo 22. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre o gado, e sobre toda a erva do campo, na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva. Também fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, tão grave qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Versículo 25. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Versículo 26. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Então Faraó mandou chamar a Moisés e a Arão e disse-lhes: esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo ímpios. Orai ao Senhor, pois que basta, para que não haja mais trovões de Deus, nem saraiva. Então eu vos deixarei ir e não ficareis mais aqui. Então disse Moisés: em saindo da cidade, estenderei minhas mãos ao Senhor. Os trovões cessarão. Isso. Os trovões cessarão e não haverá mais saraiva, para que saibas que o Senhor para que saibas que a terra é do Senhor. Versículo 30. Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga e o linho na haste. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque estavam cobertos. Versículo 33. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó e da cidade. Então estendeu as suas mãos ao Senhor, e cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva caiu. A chuva não caiu mais sobre a terra. Vendo Faraó que cessou a chuva, a saraiva e os trovões, pecou ainda mais, endureceu o seu coração, ele e os seus servos. Versículo 35. Assim, o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito para Moisés. Então aqui, dando consequência nas pragas, né? Então vamos lá. A gente sabe que foram 10 pragas ao total. A primeira foi a conversão das águas em sangue, né? A segunda
foi a questão das rãs, não é isso? A terceira foram os piolhos. A quarta foi os gados, não. A mosca. E detalhe, gente, todas as vezes Deus protegia a cidade de Gósen, que era a cidade que o primeiro faraó da época de José tinha dado para o povo de Deus, para o povo habitar, que era uma das melhores terras que tinha. Então o povo de Israel foi poupado de todas essas pragas, tá? Então a quarta foi as moscas, a quinta foi... Pestilência. Foi o quê? Pestilência. Pestilência. Sim. Tá no versículo 3. Pestilência gravíssima. Sobre, pestilência gravíssima sobre os gados. É isso que eu queria saber. Foi uma pestilência gravíssima sobre todo o gado do Egito, né? A sexta foi toda a terra do Egito se tornará em sarna, né? E a sétima... que brota úlcera. Isso, a sarna foi tão severa, né, que arrebentava os homens e o gado em úlceras, né? E a sétima praga foi a questão da saraiva, né, da chuva, mas foi algo muito forte que acabou ali com tudo. E mais uma vez Faraó pecou contra o Senhor, dizendo que ia liberar o povo e não liberou, né? E agora nós vamos ler mais um, acho que provavelmente para parar, eu acho que a gente vai até o 10, que é as ameaças de Deus, e a oitava praga e a nona praga também. Deus já vem ameaçando, né? Vamos lá. Capítulo 10. Depois disse o Senhor a Moisés: vai a Faraó, porque tenham endurecido o seu coração e o coração de seus servos, para fazer estes meus sinais no meio deles, e para que contes aos ouvidos de teus filhos e dos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito e os meus sinais, que tenho feito entre eles, para que saibas que eu sou o Senhor. 3. Assim foram Moisés e Arão a Faraó e disseram-lhe: assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixarei o meu povo para que me sirva. Porque se ainda recusastes deixar ir o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus termos, né? Isso. Versículo 5. E cobrirão a face da terra, de modo que não se poderá ver a terra, pois eles comerão o restante que escapou. O que vos ficou da saraiva, também comerão toda a árvore que vos crescer no campo, e encherão as tuas casas, as casas de todos os teus servos e as casas de todos os egípcios, quais nunca viram teus pais. Nem os pais dos teus pais. Pais, é porque naquele dia eu falei país, né? Eu fiquei com isso na cabeça. Nunca viram teus pais, nem os pais dos teus pais, desde o dia em que se acharam na terra até o dia de hoje. E virando-se, saiu da presença de Faraó. E os servos de Faraó disseram-lhe: até quando este homem nos há de armar ciladas? Deixa ir os homens, para que sirvas ao Senhor seu Deus. Ainda não percebeste que o Egito está destruído? Então, até os servos de Faraó. Né? Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó. Ele disse: ide servir ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? E Moisés disse: havendo de ir com nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos e com as nossas filhas, com as nossas ovelhas e com os nossos bois, havendo de ir, porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Então ele lhes disse: que o Senhor seja convosco, como eu vos deixarei ir, e vós e os vossos filhos. Vede que estáis mal intencionados. Não será assim. Agora ide vós, os homens, e servir ao Senhor, pois isso é o que pedistes.
e os expulsaram da presença de Faraó. A oitava praga, no versículo 12. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a saraiva. Então estendeu Moisés sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. Então aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe gafanhotos. E vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito e assentaram-se sobre todos os termos do Egito. Tão numerosos foram que, antes destes nunca houve tantos, nem depois destes haverá. Porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Assim comeram toda a erva da terra e todos os frutos das árvores, que sobrava da saraiva, não ficando verde algum nas árvores, nem nas ervas do campo, em toda a terra do Egito. Então Faraó se apressou a chamar a Moisés e Arão e disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. 17. Agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado somente dessa vez, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim esta... E saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no mar vermelho. Não ficou um só gafanhoto em todos os termos do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. 21. Vai começar aí a 9ª praga. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, pois virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em sua habitação. Então o Faraó chamou a Moisés e disse: ide, servi ao Senhor. Somente fiquei vossas ovelhas e vossas vacas. Vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também nosso gado há de ir conosco, nem uma unha ficará, porque daqueles havemos de tomar, para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixar ir. 28. E disse-lhe Faraó: retira-te de mim, e guarda-te, não mais vejas o meu rosto, porque no dia que vires o meu rosto, falecerás. E disse Moisés: bem disseste, eu nunca mais verei o teu rosto. Então aqui nós vimos que foi feito, foi liberado por Deus mais 2 pragas, a primeira do gafanhoto, que já tinha depois da saraiva, do que tinha acontecido. O que sobrou, o gafanhoto foi lá e acabou com tudo. E depois nós vimos aqui a 9ª praga, que foi ali a questão das trevas sobre a terra do Egito, Foram muito espessas. E vimos que Faraó começa a querer barganhar a ida de Moisés. Ele já estava barganhando desde o princípio, que ele estava dando um desperto pra caramba. Sim, ele não deixava. Ele falava, diz que vai, mas não vai, Ele já estava barganhando, porque ele já estava assim, fala com Deus para tirar essa praga. Se ele tirar, a barganha. Se ele cessar, eu libero vocês. Sim, ele estava barganhando. Ele estava barganhando desse desde tipo. Desde o tipo. Ele falava,
diz que Mas aqui no final a barganha vai mudando. Tipo assim, ó, vou deixar aí, mas vai só você e os homens. Vai você, as mulheres e tudo mais, mas deixa o gado. Então ele começa a mudar a barganha. Ele ainda queria ter ainda... negociar. Ele ainda queria ter algum benefício, né? Alguma coisa que beneficiasse. Ele temia que o povo fosse todo embora e não voltasse mais. Ele queria deixar alguma coisa na terra do Egito para que ele ter certeza que eles fossem voltar. Entendeu? Eu acredito nisso. Na imaginação da Abraão, tá, gente? Pelo amor de Deus. E a gente e vamos encerrar pode imaginar. A gente encerrou no horário, tá? 8h10 que a gente iria encerrar. Então vamos lá, recapitulando, já abri aqui para não me perder. Nas pragas, a primeira praga foi lá em Êxodo capítulo 7, versículo 14 ao 24, né? Onde fala sobre Deus ter transformado a água em sangue. Em Êxodo capítulo 8, do versículo 1 ao 15, fala sobre as rãs. Em Êxodo capítulo 8, do versículo 20 ao 32, a terceira praga sobre a quarta praga. Só isso, tudo mesmo. A quarta praga, que foi as moscas. E Êxodo capítulo 9, do 1 ao 7, foi falado sobre as pestes nos animais. Em Êxodo capítulo 9, do versículo 8 ao 12, foi a questão da sarna, né? Que ali foi gravíssimo ao ponto que chegou a se tornar em úlceras na vida dos homens, né? E também do gado. Aí teve também a oitava praga, que a oitava não, que é a sétima, oitava e nona. A sétima é a Saraiva. A sétima, lá no Êxodo, capítulo 9, do versículo 13 ao 35, foi a Saraiva, né, que destruiu ali tudo que tinha. Do Êxodo, capítulo 10, do versículo 1 ao 20, teve os gafanhotos. E em Êxodo, capítulo 10, do 21 ao 29, Deus ali transformou a terra do Egito, teve trevas naquele lugar. E amanhã a gente vai ver o 10º, né? E para entender essa Saraiva aqui, né, aqui tá, na Bíblia está explicando. Chuva de pedras. Tipo como se fosse chuva de granizo, né? Chuva de pedras. Tá dizendo aqui, ó, chuva, eu vou falar a palavra, não é bom falar, mas eu vou falar. Chuva de pedras mata todos os escravos e animais não protegidos e quase destrói todas as plantas, tá? Então, essa questão da Saraiva, pra gente entender. Então, aí amanhã a gente vai dar continuidade, porque a gente vai ver a 10ª praga, que foi depois dessa 10ª praga, né, que ele já não aguentava mais, e foi algo que aconteceu dentro da sua casa, que já aconteceu, tudo isso aconteceu com ele também, mas aí depois que acontecer algo pior, que ali ele expulsou mesmo, vai, gente, vai, não quero vocês mais aqui não, entendeu? Ele poderia ter feito isso no começo, mas por permissão de Deus não aconteceu. Por quê? Porque a todo momento Deus dizia que endureceu o coração de Faraó para que toda a terra do Egito visse o que Deus, os sinais e as maravilhas que Deus ia fazer naquele lugar, e eles iam ter que reconhecer que o Deus dos hebreus era o Deus Todo-Poderoso. Não há Deus maior do que o nosso Deus. Amém? Queremos agradecer a presença de todos vocês na live de hoje. Hoje rendeu mais porque a gente fez um breve resumozinho. Meu esposo antes falou assim: amor, faz um resumozinho melhor, assim, menos demorado, menorzinho, entendeu? Mas fluiu bastante. Essa live vai estar liberada ainda hoje, tá? Lá no canal do YouTube. Para você saber o horário, dá uma olhadinha nos stories, tá? Que eu sempre coloco, ou também já segue lá no Instagram, tá bom? Graziele Vendramini, Abraão Vendramini, tem o casal Vendramini também, tá? E no meu Instagram, pessoal, tem na bolinha dos destaques, uma das primeiras bolinhas do destaque, tem os links das lives, desde a live 1, e eu vou postar da live de ontem, a live 14, e subindo a de hoje, eu já coloco lá também para vocês, tá bom? Vamos orar encerrando, agora o Abraão vai fazer esse encerramento. Deixa eu orar. Senhor, meu Deus, meu Pai soberano, dono de todos os céus e a terra, Deus, muito obrigado pelo dia de hoje, muito obrigado pelo fôlego de vida que o Senhor nos dá, muito obrigado, Deus, por termos conseguido despertar, por estarmos iniciando aqui nosso dia lendo a Sua palavra, buscando a Ti,
priorizando a Ti, Deus. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor esteja também com as pessoas que passaram por essa live, com pessoas que estão indo trabalhar, que estão indo estudar, que estão indo para os seus compromissos, que às vezes não tem tempo ou não conseguem acordar e ler a sua palavra, mas esteja com eles também, Deus, que o Espírito Santo os toque, que eles possam também vir a buscar mais de Ti, mais de Sua palavra, Deus. Senhor, desde já, nos proteja, nos guarde, livra-nos das setas do inimigo, guarde o nosso caminho, guarde o nosso dia, consagramos esse dia a Ti, Deus, que o Senhor esteja conosco, Deus, que o Senhor esteja com todos nós, com todos os nossos entes queridos, Deus, com todos os nossos amigos, desde já esteja com a nossa igreja, com todos os membros, pastores, ou o seu corpo funcional da igreja também, Deus, consagramos a Ti, Senhor, que o Senhor venha cada vez mais a encher-nos, Deus, da Sua presença, que nós possamos nos esvaziar e encher de Ti, Deus, encher das Suas águas, da Sua palavra, que possamos, Deus, cada vez Te buscar mais e sermos cada vez mais parecidos com Cristo, Deus. E isso que eu Te peço, Te agradeço já no dia de hoje. Amém. Amém? Ó, beijo no coração de vocês. Tenham aí uma quarta-feira mais que abençoada em Cristo Jesus. Lembre-se que juntos nós somos muito mais fortes em Cristo Jesus. Não deixe de ler a palavra, não deixe de buscar o céu na palavra e deixa Deus conduzir o seu dia, porque Ele conduzindo o seu dia, tudo flui diferente. Amém? Beijo, fiquem na paz. Tchau, tchau. Desliga aqui. É como? Aí embaixo. Então.